nestas que antecederam ou que vão anteceder este jogo. Ainda assim, por aquilo que tenho visto dos trabalhos e da prestação da equipa, da evolução que a equipa está a ter, estou bastante confiante para o jogo de domingo. Mas sente que esse jogo no Dragão vai ser importante ou até decisivo para a sua reeleição? Não deveria ser, mas acredito que, pela parte emocional de um adepto, que seja natural a equipa estar bem ou não estar bem e ter um jogo desta importância e ser, de alguma forma, implicativo naquilo que seja o desfecho. Ainda assim, enquanto Presidente, a única coisa que eu tenho que pensar neste momento, obviamente, é que é na preparação da equipa para o jogo em si e que possa sair do Dragão com a satisfação que os nossos adeptos merecem e querem. E se não sair? Qual é a estratégia até dia 25? Se não sair, o Benfica, acima de tudo, não fica mais atrasado na relação com o campeonato, mas não perde nada para já. Estamos a falar já de 7 pontos. Sim, estamos a falar de 7 pontos. No início que, como bem sabem, perdemos estes 4 pontos em casa que não devíamos ter perdido e que nos deixam nesta situação na entrada do jogo para o Dragão. Mas ainda assim não há nenhum campeonato que decida esta jornada. Nós temos tido vários episódios ao longo dos últimos anos, sobretudo, de alguma distância do primeiro classificado para o segundo e para o terceiro e depois alguma inversão no campeonato, mas dito isto, não me passa pela cabeça e não vou estar a pensar que o jogo no Dragão não nos vai correr bem, porque a gente não vai sair do Dragão com 7 pontos de atraso. Mas é mais difícil que o Chelsea e o Futebol Clube do Porto ou não? São jogos diferentes, são jogos bastante diferentes. O jogo é internacional e de Liga dos Campeões e com um adversário que tinha acabado de ser campeão do mundo ou que acabou de ser campeão do mundo. Agora voltamos ao nosso país. José Mourinho voltamos... diz que é mais difícil o Chelsea, não é? É o nosso treinador a falar, ele tem todo o conhecimento de ambas as equipas e daquilo que é o futebol, sabe perfeitamente o que está a fazer, os jogadores sabem que não há vitórias morais no Benfica, portanto não perdemos no Chelsea, mas creio que ficámos todos com a consciência que a resposta foi boa, sobretudo dentro daquilo que estava a ser as prestações da equipa e que nos dá esta preparação também psicológica para o jogo do Dragão, para poder afrontar este jogo, que não será um jogo fácil, obviamente. Deixa-me pegar na deixa psicológico. José Mourinho é bem ambiente de balneário. Cometeu aqui um erro, José Mourinho, ao ter essa consideração de que o Chelsea é melhor que o Porto. Pode isso dar gás ao Porto no domingo ou não? Eu acho que ele quer dar gás aos seus jogadores. Ele quer dar gás ao Benfica e, portanto, é essa a sua função. E eu acredito que pouca gente neste mundo do futebol, sobretudo em termos de treinadores, lhe pode dar lições daquilo que é preparar jogos. E, portanto, fico agradado que o meu treinador esteja tão otimista para o jogo do Dragão, mesmo sabendo que não é um jogo fácil, mesmo sabendo o que é que está em jogo num Porto Benfica, mas fico, acima de tudo, satisfeito com aquilo que é a mensagem do nosso treinador e da confiança que o nosso treinador está para este jogo. Inevitavelmente temos que contar com isso. Mas se fosse jogador do Porto, sentia-se mais motivado depois de ouvir isso? Eu acho que quando se chega a estes jogos, e posso falar quer como presidente, quer como dirigente, quer como, acima de tudo como jogador, a motivação já lá está. São jogos de alta motivação, de alta concentração, mas confio muito naquilo que são as mensagens passadas por José Mourinho e sobretudo naquilo que são mensagens passadas para os nossos jogadores. E é por aqui que importa pensar, é por aqui que importa preparar o jogo, não a pensar naquilo que o adversário possa estar a pensar, mas naquilo que nós temos que resolver dos nossos problemas. Mas prometeu algum prémio aos jogadores, caso vencessem? Os jogadores têm os prémios estipulados no início da temporada e, portanto, não há aqui nada falado, não é por mais prémio ou menos prémio que um jogador do Benfica ou de outro clube qualquer, num jogo como estes, vai estar a pensar ou a ponderar ou a estar mais capacitado. Mas há algum prémio estipulado para jogos grandes no início da época? Há prémios estipulados para classificações, para determinados momentos de classificações, e é o que vai acontecer. Muito bem, deixe-me então entrar no tema Mourinho, porque já dissemos, o Benfica está a 4 pontos da liderança, soma 2 derrotas em 2 jogos na Liga dos Campeões. 2 empates. Perdão, desculpe. Na Liga dos Campeões, sim. A minha questão é se a contratação de Mourinho é suficiente para inverter este rumo. Nunca nada é suficiente. Agora, que foi a medida que nós encontramos melhor no momento que estávamos a viver para inverter um bocado aquilo que estava a acontecer nos últimos resultados. É um treinador completamente capacitado, portanto, estamos a falar de um treinador dos melhores do mundo da história do futebol moderno e, portanto, a sua qualidade fala por si e a sua experiência e o seu saber estar num momento como este no Benfica também ajudam a que a escolha fosse não difícil de ter sido feita. E muito contentes estamos nós, e devem estar os benfiquistas também, por um treinador desta qualidade e deste currículo ter aceito à primeira voltar, neste caso até a voltar ao Benfica,
e assumir o clube e assumir a equipa neste momento no estado em que estava e no momento em que o Benfica vive, que também não é fácil para nenhum treinador. E a sua convicção, a sua vontade, a sua força de voltar ao Benfica e aquilo que eu tenho assistido ao longo dos dias, a forma como trabalha, a forma como ele está empenhado em conquistar, deixa-me extremamente satisfeito. Mas o Rui Costa, adepto, gostava do futebol praticado pelas equipas de José Mourinho dos últimos anos? Temos que analisar um bocadinho de tudo. Quando se fala de José Mourinho dos últimos anos, o próprio respondeu na sua apresentação dizendo uma frase que me agradou muito, que foi: se o meu mau currículo dos últimos 5 anos foi ter chegado 2 vezes a finais europeias, então estou degradado mesmo. Qualquer coisa eu do falava género. em termos exibicionais, Sim, não é? mas não Porque no podemos, Benfica certo. os adeptos pedem um futebol, não pedem só vitórias, pedem também um futebol de ataque, um futebol Claro, atrativo. claro. As equipas do José Mourinho nem sempre mostraram esse futebol que os benfiquistas gostaram nos últimos anos. Nós costumamos dizer que no Benfica não basta ganhar, tem que se ganhar bem, pela exigência que é o clube. Mas não estamos a falar de uma pessoa que não conheça o clube, ou que não conheça a realidade do futebol português e, sobretudo, a realidade do Benfica. E, portanto, está mais do que preparado para isso. Nós tivemos que analisar as prestações, ou as exibições, ou a qualidade de jogo de Mourinho nos últimos anos. Também temos que analisar em que clubes é que ele treinou. O treinador não pode ser campeão num clube que não está a trabalhar ou com plantéis para poder ser campeão. E o Mourinho passou um bocado por isso. Fala-se do Manchester United, por exemplo, foi o último a ganhar alguma coisa no Manchester United. Depois, na Roma, a Roma nunca tinha conseguido um troféu europeu e ganhou um e foi a outra final com José Mourinho. Portanto, não me preocupa essa parte. Mas está a voltar aos resultados, eu pergunto-lhe exibições, não é? Não me preocupa tanto esse fato. Interessa mais os resultados? Sei que um resultado pode aparecer com mau jogo. Um campeonato não pode ser ganho com maus jogos. Isto é lá para a Alice do futebol e, portanto, ele sabe muito bem qual é a exigência de um clube como o Benfica, ninguém lhe ensina isso, portanto, até por ser português e acompanhar o futebol português mesmo quando estava no estrangeiro. Mas é a ideia de José Mourinho, com certeza absoluta, até pelas conversas que nós tivemos. Ele também sabe esta frase: no Benfica não basta ganhar, tem que se ganhar bem. E ele está mais do que preparado para isso, como é óbvio, ninguém lhe ensina essa parte. E tem plantel para isso? Ele tem plantel para isso. Ele elogiou o plantel do Benfica quando defrontou o Benfica no play-off da Liga dos Campeões. E nós cá estamos para analisar as coisas que possam correr bem ou menos bem ao longo da temporada. Mas já recentemente fez algumas, parece-me, críticas ao plantel, que Tomás Araújo só na zona de centrais é que havia de facto uma alternativa à altura. Tomás Araújo já falou do facto de os jogadores no banco olhar para o banco e ver muitos jovens, já fez aqui publicamente alguns reparos. Não sei se o Rui Costa interpreta com críticas, não são críticas, são só reparos. Palavra, e eu tenho conversado com o José Mourinho todos os dias e, portanto, estou muito à vontade para poder responder a isso. Ele fez um reparo óbvio, porque falou das idades dos jogadores que estão de fora. Não esquecer que nós neste momento temos fora, e o plantel também foi construído também com essa componente, em base a 2 jogadores que espero eu que em breve estejam de regresso, que é o Bá e o Manu, com 2 lesões, como bem sabem, desde a época passada, e portanto já estão muito perto é a nossa ambição e a ambição deles também, muito perto do regresso, e portanto fazem falta ao plantel, mas que estão contabilizados no plantel também. O banco hoje é um banco jovem, sim, por uma opção nossa. Aliás, toda a equipa, todo o plantel é um plantel jovem. Temos 6 jogadores acima dos 25 anos. Foi a reestruturação que nós fizemos no futebol também, foi alterar a média de idades que a equipa tinha, trazer competência, mas ao mesmo tempo trazer futuro ao Benfica também. Portanto, este foi um dos trabalhos realizados ao longo deste período também. Agora, o banco ser um banco jovem também ter uma aposta grande naquilo que é a nossa formação e, portanto, mais cedo ou mais tarde, estes miúdos também vão ter que ir lá para dentro e mostrar o seu valor, porque têm valor para isso também. Mas como é que acha que os benfiquistas ouvem o treinador dizer que há demasiados jovens, ou pelo menos há muitos, e com pouca experiência no banco, quando se gasta 100 milhões no mercado de transferência? Nós fizemos precisamente por isso, nós fizemos um investimento grande, forte, naquilo que era o que considerávamos a melhorar, começando pelo 11 inicial para depois ir ao restante.
E neste momento foi aquilo que nós fizemos, começando por trás, com a contratação do Dedic, depois dos 2 médios e depois dali para a frente. Portanto, eu acho que fizemos um mercado assertivo, um mercado imponente, porque tivemos um custo alto no mercado, mas trouxemos para o Benfica jogadores de qualidade, jogadores internacionais, jogadores que possam garantir o Benfica, quer desportivamente, quer mais tarde, um dia, financeiramente, e salvaguardar o clube nesse aspecto. E, portanto, naturalmente, nenhum plantel está completo sempre. E se for preciso alguma coisa no mercado de janeiro para reparar alguma coisa, ou para emendar alguma coisa, ou até para reforçar alguma coisa, nós cá estaremos. Mas tem alguma verba reservada para janeiro já? Temos sempre soluções e arranjamos sempre soluções para isso. Portanto, essa é uma das partes que tem sido positiva no Benfica, pese embora se fale muito da parte financeira do Benfica. E para mim, tenho que dizer isto, porque é importante que os nossos sócios percebam isso. Por muito que se fale da parte financeira do Benfica, o Benfica está muito estável financeiramente. Os resultados deste ano comprovam isso mesmo. Tivemos aqui grandes inversões neste último exercício, fruto de uma estratégia aplicada quer desde o primeiro dia até o dia de hoje. E, portanto, se tivermos que recorrer a alguma coisa para melhorar, estamos sempre prontos a melhorar aquilo que seja as nossas equipas. Mas deixa-me também perguntar, porque já disse que não vai revelar os valores do contrato de José Mourinho, que não tem a permissão de José Mourinho para o fazer. E parece-me que é legítimo. Sim, mas o que eu lhe pergunto é que depois acrescentou que não eram superiores aos de Roger Schmidt. Não, é dentro da ordem dos de Roger Schmidt. Portanto, recebe mais ou menos José Mourinho o que recebia Roger Schmidt. Foi aquilo que eu referi. E como disse numa intervenção minha há coisa de semanas, ou de semana, eu não sei muito bem quantos dias foram, eu também não venho para as televisões perguntar quanto é que ganha o fulano A, o fulano B, que me está a entrevistar, neste caso a Andreia, porque não me parece legítimo sequer perguntarem o salário do nosso treinador. Agora, como disse também... Mas os adeptos têm essa curiosidade. Naturalmente, toda a gente tem curiosidade de saber quanto é que ganha o vizinho do lado, quanto mais o treinador do Benfica, que é... Sim, mas não deixava de ser surpreendente considerar-se que Roger Schmidt pudesse receber mais que José Mourinho, olhando para os currículos de ambos, não é? Eu disse que o contrato... Mas isto é o mérito também de José Mourinho. José Mourinho quis mesmo vir para o Benfica. E o Benfica percebeu e percebe que para trazer um treinador desta envergadura tem que pagar também por isso. Mas também teve o bom senso e teve algo que me deixa muito feliz de José Mourinho perceber que no Benfica também não poderia ganhar aquilo que são os salários pagos nos países onde José Mourinho treinou toda a vida. É o salário mais baixo que José Mourinho tem desde que saiu de Portugal há muitos e muitos anos atrás. Portanto, isso também implica e também mostra a vontade que José Mourinho teve em vir para o Benfica, quando certamente, e espero que não me leve a mal em dizê-lo, mas José Mourinho tem, assim que acaba de sair de uma equipa, tem montes de clubes e montes de equipas a quererem que ele seja o treinador deles. E, portanto, o facto de José Mourinho aceitar o projeto do Benfica e aceitar que Portugal não é, em termos de moeda, o mesmo que países que ele representou ultimamente, deixa-me muito feliz também e teve muito bom senso em perceber até onde é que o Benfica podia chegar. Foi um acordo muito rápido. O Rui Costa já disse que não houve nenhum contacto com José Mourinho. E garanto que não houve. Antes do despedimento de Bruno Lage. Como é que se chega a um acordo tão rápido, acordo que tem cláusulas até para uma eventual rescisão no final da época? Como é que entende que as pessoas possam estranhar que um treinador como José Mourinho, um clube como um Benfica, com um contrato de valores substanciais, com tantas alíneas, que seja estranho em 24 horas ficar fechado? No Benfica tudo parece estranho, porque o Benfica tem que ser falado. Se o Benfica demorasse 4 ou 5 dias a escolher um treinador, iria-se dizer que o Benfica despediu um treinador sem ter nada na mão para ter outro treinador e por aí fora. O Benfica trabalhou bem. O Benfica trabalhou bem nesse aspecto, porque no dia seguinte já estava a pressionar, a contactar, a fazer todos os trâmites necessários para ter o treinador do Benfica, para ter um novo treinador antes do jogo da Vila das Aves, que foi aquilo até que eu falei ou no dia que Bruno Lage sai, e que disse à imprensa logo nessa mesma conferência de imprensa. E o Benfica, no dia seguinte, fez o trabalho que lhe competia fazer para garantir um treinador desta envergadura para o Benfica. Portanto, garante que antes do despedimento de Bruno Lage, zero contactos com José Mourinho. A minha palavra de honra. Nem Mário Branco teve esses contactos com José Mourinho. Mesmo que Mário Branco, que não é o caso, mas mesmo que Mário Branco tivesse tido algum contacto, e só para desmistificar aqui esta situação, porque não é o caso, mas mesmo que tivesse sido uma situação dessas, a decisão tinha sido minha. E, portanto, mas já sabia que o José Mourinho estava inclinado a aceitar um convite do Benfica nesta fase? Eu falo com o José Mourinho no dia seguinte, logo pela manhã, falo com o José Mourinho no dia seguinte, peço-lhe uma reunião, tivemos essa reunião, houve vontade da parte dele em aceitar o projeto do Benfica, houve a proposta metida em cima da mesa, houve a contraproposta, os trâmites normais daquilo que é
uma consagração de um contrato de um treinador, chegando ao acordo no final do dia, e no final do dia as coisas estavam, ou perto do final do dia, no final do dia as coisas estavam concluídas. Muito bem, entrando então em Bruno Lage, arrepende-se de ter começado a época com Bruno Lage depois do que já tinha acontecido com o Roger Schmidt? Não, de todo. Mas as situações não são iguais? Para mim não são nada iguais, estão longe de ser iguais, inclusive, e sobretudo neste caso de Bruno Lage não me arrependo nada, primeiro porque tentei e tento que o Benfica tenha alguma estabilidade em termos de técnicos, em termos de jogadores, ainda que haja muito ainda para melhorar nesta fase, porque temos ainda muito caminho para percorrer, mas naquilo que diz respeito ao treinador, pretendo sempre que haja aqui uma continuidade. E acima de tudo, esta é a principal razão da continuidade de Bruno Lage, mas depois também tinha que contabilizar dois aspectos que eram muito importantes. Quer dizer, nós vínhamos do Mundial de Clubes, nós vínhamos de uma temporada de 60 jogos, sem férias, sem tempo para pré-temporada, e ia ter que jogar de imediato uma supertaça, que, embora seja uma supertaça, é um troféu, ainda para mais, era um troféu entre os dois grandes rivais, e portanto... Mas que o Benfica decidiu, aceitou jogar naquela data, não é? Quando as datas foram marcadas há meses anteriores. As datas do Mundial de Clubes mas o Benfica também, não é? não temeu essa situação, ou seja, achou que não era o ideal, mas não temeu essa situação. Mas a verdade é que teve uma supertaça para fazer logo de imediato e tem uma pré-eliminatória e o play-off da Liga dos Campeões numa competição que o Benfica não queria e não podia ficar de fora de maneira nenhuma, porque nós temos que estar na principal prova. E a pergunta fácil é: quem é que estaria pronto, ou mais pronto que Bruno Lage, para agarrar nos jogadores que tinham acabado a época e começar uma época neste estado? E portanto, não me arrependo, como a decisão tomada teve os frutos que teve. Nós ganhámos a Supertaça e fomos apurados para a Liga dos Campeões. E, portanto, não me arrependo em nada por estas três razões essenciais que acabo de explicar, que já tinha explicado isto anteriormente, mas que me parecem evidentes e fundamentais. Então, não foi um erro para aquilo que, na minha opinião, não foi um erro, e voltava a fazer o mesmo. Roger Schmidt, não direi que fui teimoso, portanto, eu separo aqui um bocado as águas entre aquilo que foi Bruno Lage e aquilo que foi a situação Roger Schmidt. Não digo que fui teimoso, posso ter acreditado demais se podia inverter a situação do ano anterior e voltar ao primeiro ano de Roger Schmidt. E tive essa esperança, programámos a pré-temporada e programámos um plantel que fosse mais à imagem daquilo que foi o primeiro ano de Roger Schmidt. E até porque sempre considerei que aquilo que Roger Schmidt fez no primeiro ano não podia ter sido obra do acaso e, portanto, que a qualidade do treinador estava lá. Era preciso encaixar pedras que não tinham sido encaixadas no segundo ano de Roger Schmidt. A pré-temporada não nos corre mal, corre substancialmente bem, mas infelizmente o início do campeonato, que seria fundamental para dar esta continuidade ao treinador, à equipa, ao ambiente, a tudo o que envolvia a equipa de futebol, infelizmente não correu bem e tivemos logo de início a perda de pontos importantíssimos que nos afastaram desde logo de estar na frente do campeonato. E voltando aqui a Bruno Lage, como sabe, deu uma entrevista recentemente, onde volta a dizer que houve um erro metodológico ao ter o jogo com o Santa Clara na sexta-feira, que falou com quem de direito, mas que a resposta que teve é que era difícil alterar. Quem é que tomou esta decisão? Também já expliquei um bocado essa parte. Não há programa nenhum da equipa, portanto, não há calendário nenhum da equipa que não seja decidido entre a estrutura do futebol e o treinador. Eu confio plenamente nas pessoas que tenho à frente e foi algo que nunca foi discutido sequer no Benfica. Nunca houve um episódio como este em que tivesse sido discutido se o Benfica fez bem jogar neste dia ou fez mal jogar neste dia. Mas as premissas para se jogar nesse dia foram decididas nessa reunião. Até porque a alteração da primeira jornada é exatamente pelo mesmo motivo, da questão de dias. E não podemos estar agora aqui a bater numa tecla que não me faz muito sentido, porque se perdemos um dia para o jogo do Santa Clara, ganhámos um dia para o jogo do Carabag. E, portanto, não pode ser... Faz sentido para Bruno Lage, que desde cedo do Benfica já falou disso várias vezes, mas a primeira reunião decisória daquilo que é os calendários foi feita em conjunto. Se depois, por algum motivo, nós podemos pensar, olha, se calhar tinha sido melhor alterar ou deixar de alterar, já são outras consequências, em fase até que já não pode alterar. O que diz é que foi ter com quem de direito, sim, não sei exatamente quem será, o Rui saberá. Os jogos não podem ser marcados e depois alterados só porque nos apetece. Isto não funciona dessa maneira. Mas o Benfica tentou, pelo menos, corresponder àquilo que o treinador pediu? Eu volto a dizer, o jogo foi marcado dentro das condicionantes que nos fizeram alterar o jogo da primeira jornada. E teríamos que respeitar isso até pelos jogos, até pelos dias que ainda vamos ter para a frente sobre esta matéria.
E se perdíamos um dia para o jogo do Santa Clara, ganharíamos também um dia para o jogo da Liga dos Campeões com o Karabag em casa. Portanto, não pode ser tema e não vai servir de desculpa para mim, pelo menos, termos não ganho ao Santa Clara e termos perdido em casa com o Karabag. Já muito se falou da tal cláusula de confidencialidade. Sim. Luís Miguel Henrique, que é advogado também de Bruno Lage, falou também, antes disso, que Bruno Lage tinha-lhe pedido para assinar um documento em que se comprometia a não despedir Bruno Lage até ao final de setembro. Confirma? Não, o Bruno Lage teve uma conversa comigo sobre esse aspecto. Não me pediu que tinha, ou não me disse que tinha que assinar um documento, porque isso, quer dizer, eu não vou assinar documento nenhum com treinador nenhum que até ao dia X do mês Y não vou despedir ou vou aumentá-lo. Isso são coisas que nem sequer fazem parte do futebol e, obviamente, eu tenho, com todo o respeito pelo Bruno, houve este tema, sim, que foi eliminado de imediato, porque o Bruno percebeu. Eu sou presidente do Benfica. Eu não posso estar a assinar contratos com treinadores que até ao dia X do mês Y não renunciam ao contrato. Quer dizer, isto são coisas que não fazem parte do futebol. Sabíamos todos... Mas houve o pedido por parte de Bruno Lage e a recusa por parte do Rui Costa. Certo. Houve um pedido inicial, houve uma conversa tida comigo, à qual expliquei que isso nem sequer podia ser tema e acabou por não ser tema. Portanto, não houve documento nenhum assinado, não houve nenhuma situação dessas assinada e nós fizemos o nosso trabalho e fizemos o nosso caminho. E nunca deu a entender que assinaria, porque o Luís Miguel Henrique diz que Rui Costa deu a entender que assinaria esse documento. Teria que estar a ainda cometer, na época passada. Teria que estar a cometer um erro crucial e brutal naquilo que é a gestão de um plantel e de um treinador. Portanto, com o devido respeito e honestamente tenho a dizer que foi uma dor para mim, como é sempre uma dor para mim, ter que alterar o treinador ou ter que despedir um treinador, muito mais quando tinha a ligação. Eu pessoalmente tinha uma ligação muito forte a Bruno Lage, trabalhámos juntos ainda na formação do Benfica, tive todo o conhecimento do crescimento dele, trabalhei depois com ele na primeira equipa, na primeira passagem dele e, portanto, criou-se uma relação que a mim me custou muito a conversa de Bruno, temos que nos dividir aqui. Mas não poderia, enquanto uma coisa é a relação pessoal que eu tenho com o Bruno Lage, outra coisa é a missão que eu tenho enquanto presidente do Benfica, que jamais poderia assinar um documento à qual não despedia um treinador até ao dia X do mês Y. Isso é uma coisa que nem sequer existe. Muito bem. Rui Costa, estou muito curiosa também para saber como vai responder às declarações de Frederico Varandas desta semana e também acusações de Luís Filipe Vieira aqui no NAU. São temas que vamos falar a seguir ao intervalo.